Olá, nessa aula vai ser um pouquinho diferente, porque agora a gente não vai mexer no projeto inicialmente, tá? Antes de mostrar o que é uma Class Base View, eu queria dar uma brincadeira com objetos chamáveis em Python, tá? Antes disso, eu vou mostrar esse projeto Jupyter ou Jupyter, que era o antigo IPython. Então, o Python, ele tinha um console interativo chamado IPython, que você ainda consegue instalá-lo, mas a ideia é se tornar o Jupyter, tá? E o que é que ele fez? Esse console interativo, ele era legal porque, se eu digitar aqui, por exemplo, IPython, eu abro um console um pouco melhorado. Então, o que acontece? Aqui eu consigo fazer Mesh Client, comandos do Shell, Bash com Shell Script e comandos do Python, como por exemplo portmath, tá ok? Então aqui é um console melhorado com autocomplete. Então, por exemplo, dois tabs aqui ele mostra as opções disponíveis, tá? E aí o que acontece? Esse projeto IPython ele depois se tornou o Jupyter ou Jupyter, que a ideia é melhorar bastante a computação científica, tá? Porque você consegue brincar com programação, compartilhar através do próprio navegador, como se o navegador fosse sua própria IDE. Eu vou mostrar agora para vocês entenderem um pouco melhor. Então, eu já instalei o Jupyter aqui, tá? Pip install Jupyter, bem tranquilo instalar. Eu já instalei, então não vou clicar novamente. E aí, quando eu instalei, eu vou dar um Jupyter Notebook. E aí ele vai me abrir um navegador, tá? Que aqui, ó, eu abri ele exatamente nessa parte, tá? Deixa eu só fechar ele aqui. Eu vou utilizar a parte do notebook, que é aqui onde eu vou salvar, tá? Ok, então ali ele tinha aberto antes os arquivos que tem no diretório. Então eu vou criar um novo IPython, um novo Jupyter com Python 3, tá? E aqui eu consigo fazer comandos. Então, por exemplo, eu posso importar a biblioteca math com Shift Enter. Ele roda. E aí eu posso, por exemplo, aqui, ó, math.poll interrogação. E aí ele me mostra o que é que o poll faz, ó. Ele pega o x eleva ao y. Então, o math.poll 2 elevado a 10. Tá? 1024. Então, aqui eu consigo fazer um código Python e eu posso salvar, tá? Então aqui, por exemplo, vou botar aula 31, tá ok? E aqui o que eu vou fazer agora? A ideia aqui é que eu vou criar uma classe teste. Então, vou, por exemplo, a classe pessoa. E por que eu queria mostrar código aqui antes de trabalhar com Django? Porque assim, as Class Base View, elas são classes que no final das contas elas vão ser chamáveis através, como se fosse uma espécie de função. E aí, o Python ele tem uns métodos mágicos onde você pode implementar diversas coisas. E aí, por exemplo, eu vou implementar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, número. Então, por exemplo, se eu criasse um método add, quando eu crio um método mágico.add, por exemplo, eu permito fazer a soma. Então, deixa eu, por exemplo, digamos que esse método tem um init. Recebe x. Então, a partir do momento que eu faço essa classe aqui, então, por exemplo, eu posso fazer um n, que é um número 4, tá? E aí eu posso fazer o n mais 5, é 9. O que acontece? Em Python, existem alguns métodos mágicos que são, geralmente, eles não, são 2 underlines inicialmente e depois 2 underlines
no final. E aí você consegue sobrescrever operações como mais, como menos, divisão, a própria questão da lista. Então, um objeto que... eu não vou entrar muito em detalhes porque o que eu quero mostrar aqui são objetos chamáveis, tá? Mas você consegue implementar diversas operações que nós temos no Python através dos métodos mágicos, tá? E aí o que eu quero mostrar de fato vamos criar aqui uma classe pessoa, e eu vou chamar o método call. E aí vou botar aqui um valor x. Vamos primeiro botar vazio. Self.nome. E aqui eu vou criar um método init, que tem um nome, recebe um nome, e nome é nome, tá ok? O que acontece? Por que eu implemento esse método call? Esse método call é o segredo para você tentar entender como é que funciona as Class Base View, tá? Então eu vou criar uma pessoa aqui, Gileno. Então p.nome Gileno, ok. Só que a partir do momento que eu implemento o método call, a instância dessa pessoa, ela é chamável. Então esse P, que é uma pessoa, eu posso chamá-lo, que significa botar os dois parênteses. Quando eu chamo essa pessoa, eu chamo o método call. E por que isso é importante para entender as Class Base View? É importante porque a partir do momento que a gente cria uma view de uma forma como função, nós poderíamos criar views que seriam classes. Então, por exemplo, eu podia criar uma classe chamada aqui uma view, onde tem um init, fazer alguma coisa, e eu podia fazer o call self.request. E aí eu faço qualquer coisa, qualquer comportamento aqui, vou botar um PS apenas, tá? E aí o que acontece? Na definição das minhas URLs, eu poderia passar essa classe aqui, porque o Django, quando for chamar esse objeto, eu tenho implementado aqui e iria funcionar, tá ok? Então, essa aula é bem simples, tá? Mas eu só queria mostrar a vocês que sim, qualquer objeto em Python, ele pode ser chamável. E aí, se ele pode ser chamável, eu posso criar views que não são funções, views que são classes, mas essas classes, as instâncias dessas classes, elas podem ser chamáveis. E aí, como elas são chamáveis, o Django vai chamar ela passando o request e você implementaria a lógica no método call, tá ok? Então na próxima aula a gente vai ver um pouco melhor isso, justamente implementando as Class Base View e entendendo um pouco melhor, porque no caso da Class Base View, ela faz um comportamento parecido, não é exatamente isso, mas é um comportamento parecido, e aí a gente vai explicar um pouco melhor.